Aí as coisas que nos chamam a atenção a respeito das falas ali que passaram em inglês, né? Então aí a gente trouxe para vocês. Então essa é uma chamada. Se descobríssemos que não estamos sozinhos, né? Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém te mostrasse, te provasse, isso te assustaria? Esse verão, a verdade pertence a 7 bilhões de pessoas. Estamos chegando perto do Disclosure Day. Tá? Essa é a chamada do teaser. Tá? Então, mas olha esse númerozinho, né? Mais uma vez. Transmissão ao vivo interrompida / interrupção global. Spielberg e a forma do disclosure. Uma revelação real, definitiva, não viria por coletiva de imprensa, não viria por documento vazado, nem por pronunciamento político. Ela viria por broadcasting. Vocês lembram da história do broadcasting? Foi tão falada. Uma interrupção direta, global, simultânea, que é o que acontece no filme. E porque quando você interrompe uma transmissão ao vivo, você quebra a cadeia de controle da narrativa. É esse direcionamento que vem a questão da interrupção dentro do broadcasting, e é onde o Spielberg aborda isso no filme e coloca. Só que tem esse senão ali, porque pela forma como é colocado, como eu já trouxe aqui, a hora que eu olho para esse teaser e eu vejo vários grupos ali ligados na televisão de uma forma muito atentos, né? É como se já estivessem esperando alguma coisa numa transmissão de previsão meteorológica, gente. Não tem muito sentido. O pessoal está ali para assistir, mesmo que fosse o jornal diário, né? Pode... Todo mundo sentado ali, está estranho. O que pode estar acontecendo é que, na verdade, a gente está, por influência do teaser, como a forma como a edição foi feita, a gente está supondo que o que as pessoas estão assistindo é a transmissão que ela estava fazendo, e, na verdade, não sei. É simplesmente momentos diferentes em que começa com esse travamento dela, mas a coisa vai não crescendo, porque depois a gente tem a cena das pessoas esperando lá com a tela da TV, com a caminhonete da TV atrás também. Então, a gente pode ter simplesmente sido induzido por achar que o que as pessoas estão assistindo é a apresentação dela e não ser. Eu acho mais provável. Sim. Eu acho mais provável. Pode ser. As frases de impacto, vai lá. Isso. E essa história a verdade pertence a 7 bilhões de pessoas. E, cara, gente, faz 3 anos que a gente já passou dos 8 bilhões. Vocês lembram? Eu lembro quando fizeram todo o estardalhaço, oficialmente bateu 8 bilhões de pessoas. Acho que é traumas, enfim. A narrativa oficial é que é 8 bilhões de pessoas. Então, a gente tem algumas especulações para fazer. Primeiro, o filme se passa antes de 2020, em que ainda tinha 7 bilhões de pessoas, não tinha 8 bilhões. Pode ser, é uma opção. Ele não está no presente atual, mas está lá no presente, né, no passado próximo. Ou talvez 1 bilhão e pouquinho, não sejam pessoas, sejam ETs infiltrados. Então, tanta narrativa, né? E aí tem pessoas que estão vindo aí com o React dizendo que o que se mostra de tecnologia ali no teaser que não cabe antes de 2022. E a gente já não sabe, né? E a gente vai para a segunda questão, a frase de impacto. Why would he make such a vast universe yet save it only for us? Por que ele faria um universo tão vasto e ainda assim o reservaria apenas para nós? Falada por uma freira. Né? Então, se referindo ao ele, Deus. O ele aí tinha que estar com letra maiúscula, mas desculpa aí da revisão textual que a gente põe na marca do gol. Então, justamente aquele grupo de freiras, e tem como se fosse a madre superior, e ela fala, essa fala, né? Justamente, o que está acontecendo aqui? Né? Aí vem eles. Essa a gente tem algumas, né? Isso, a gente tem algumas correlações, assim, servos são considerados animais de poder, assim como leões, assim como ursos, tá? E eles têm essa característica, essa conotação de serem seres protetores. Sim. Também, tá? Sim, exatamente isso. E aí é um sentido de que os bichos têm essa questão, os animais,
do aparelho sensório e o extrasensório muito mais desenvolvidos do que o nosso, né? Não por coincidência, eu estava vendo uma questão da memorização dos chimpanzés com relação a números, e eles acertam o que a gente não consegue captar. Por que será? O que a visão espacial deles tem de diferente da nossa, que capta de uma forma muito mais abrangente, né? Então, essa captação dos animais em si, o que eles estão ali? E nós vemos em vários filmes, né? Isso já é da história do cinema, em desenho animado, seja o que for, o bicho sente e prevê antes, porque ele usa do instinto, né? Ele usa daquela capacidade que nós acabamos perdendo, né? E tem toda essa representação, né? Da nobreza, do estar ali olhando, e o que eles representam, não só com relação a esse sentir, como se tivesse alguma coisa de errada, alguma coisa estranha, né? Porque eles se mobilizam do lado de fora. O que eles estão observando que está acontecendo dentro da casa, ou vice-versa? Está acontecendo alguma coisa aí, né? Porque eles estão ali parados, olhando todos para dentro do ambiente fechado. Então, o que de estranho está rolando aí dentro dessa casa? Uma outra possibilidade é que como eles estão aparecendo para a criança, né, nessa fase, pode ser simplesmente uma forma como a criança enxerga algo que seria desconfortável. Pode ser alienígenas que estão criando uma imagem mental de uma figura conhecida, ainda que com um comportamento pouco comum. É outra possibilidade. Existem muitos relatos de abduções em que as pessoas referem animais, contato com animais. Sim. Né, essa imagem. E aí, sob hipnose, descobre que aquela lembrança do animal se comportando do jeito estranho é porque não era um animal. Tá? É simplesmente manipulação de memória. Então, isso também pode ser uma possibilidade. Assim como a figura do cardeal. Sim. Isso mesmo, Diego. O servo é o patrono do Harry Potter. Bem lembrado. Espírito patrono. Expecto patronum. É maravilhosa aquela cena. Não, e o cardeal aparece, pelo que eu vi no teaser, em 2 momentos. Aparece naquele mobile, né, que são origamis, eu acho, que é muito rápido, não dá, mas são naquilo, e aí também encarando como se estivesse ali quase que dialogando com o personagem, né? E o cardeal é um pássaro teoricamente comum aí na região, né, nos Estados Unidos ali, e ele aparece quase que de uma forma discreta, só que não, porque a cena destaca ele, né? Ele pousa, mas aí fica aquele negócio dos observadores. A gente está comendo com farinha o teaser, né? Então vai lá e vai prestando atenção nos mínimos detalhes para saber, né? Mas ele marca literalmente um instante em que algo está prestes a mudar ou ser percebido de outra forma. É essa intenção que gera ali, né? O que foi que a Cintia colocou aí? Inocência ou sobrenatural. Em muitos contextos cinematográficos, o cervo ou veado transita entre o mundo real e o mágico ou desconhecido, servindo como uma testemunha silenciosa de eventos extraordinários, algo que Spielberg explora frequentemente com o encontro do humano com o inusitado. Bem interessante. E o ET Bilu trouxe também uma informação que eu achei legal. Aqui no Brasil, os indígenas não atribuíram ao cervo ou veado um animal espiritual, porém, entre eles, tem um simbolismo diferente, agressivo e pertence ao mundo dos mortos. Bem interessante. Que interessante, essa eu também não sabia. Mas voltando aqui para o cardeal, ele pode servir como uma representação angélica. É a representação de um contato com um anjo. Tá? Anjos, seres dimensionais, seres extraterrestres dimensionais, contato não físico com seres extraterrestres, está tudo dentro do mesmo balaio, gente. Então, pode de novo ser a sinalização exatamente da mesma coisa. É engraçado que me remete a alguma coisa de... Aí é achismo, e aqui eu estou dando a minha sensação, tá, gente? Alguma questão de pureza, alguma questão de que dentro de... Porque o que eu sinto dentro do teaser é algo denso, algo pesado. Não é um contato leve, uma coisa... Não está parecendo isso. Pelo menos eu não estou conseguindo sentir essa leveza.
Tá? E o pássaro ali, o que ele me remete na hora que ele chega é mensageiro, né? Como a Anne está falando aí, angelical, mas enfim, é um mensageiro, ele chega ali justamente para entrar em contato. Aqui está aí a Emily, né? De costas, é ela. E é literalmente uma cena onde transmite uma comunicação ali muito clara entre ela e o pássaro. Só que para mim é lembrança. O pássaro aqui vai ser o gatilho da memória dela, de criança. Né? Como o Rodrigo está dizendo aqui, muita metáfora, falta meter as coisas na lata, também estou achando. Então, quando é que está contando os dias para chegar junho, gente? Vou ser forçada a ir no cinema, será? Depois de tanto tempo a gente vai pro cinema? Não, se bem que eu tive que ir com a minha filhada há pouco tempo, que eu quase saí correndo do cinema, mas eu tive que ir, então. Mas aí tá aquela parte, né, que a gente acabou conseguindo mostrar o teaser. YouTube, seja bonzinho com a gente, tá? Eu tinha colocado a foto aí justamente para... Acho que posso tirar da tela, que aí já não tem mais. Pronto. Olha, a gente falou que ia fazer 1h30 de live, mas são 2h10. Somos nós, gente. A gente não consegue. O povo falou que já está de pijama. Não, tu fosse no cinema de pijama. Eu fui. Eu fui ver Stitch com ela, por isso que eu fui ao cinema. E a gente foi de pijama. Eu tinha deixado algumas coisas marcadas aqui de favoritos. O Márcio, lá no início, tinha dito, vários filmes conspiratórios sendo lançados esse ano. Coincidência zero. Totalmente zero. Tá? A gente tem uma sugestão de pauta que o João nos deu. Presença de aliens no Velho Testamento. Com certeza. E aí a Cíntia botou uma dica aqui que eu ia esquecer de falar, se ela não tivesse colocado aqui, né? Que esse filme foi encomendado pelo governo americano. O que vocês acham? Né? Então, o que a gente tem? Né? Vocês sabem que o loirão é visto como o agente da salvação, o salvador do mundo inteiro, coisa que a gente se opõe veementemente, porque não tem salvador de ninguém, a não ser cada um cuidando do seu, né? Cada um achando a portinha de saída e tomando rumo. Ninguém vai te pegar pela mão. É político, gente. E é político, tá? Isso. Tá? Mas ele está atuando, sim, sobre uma certa agenda, uma agenda que é mais benéfica em muitos sentidos daquela que estava antes, pelo menos do nosso ponto de vista. E tem o Chris Bledsoe, ele é também ufologista, também contratado. Enfim, ele tem um canal aqui no YouTube e ele andou falando que ele tem um contato dentro do governo americano e que esse contato falou para ele que o discurso da revelação já está pronto e que ele viu e que ele será lido no mês de julho, em algum dia após o dia 4. Você sabe que dia 4 é o dia da independência americana e a pergunta é, por que não no dia 4? Porque não é um evento que diga respeito aos Estados Unidos, mas sim ao mundo. Planetário. Então, assim, isso aí. Com certeza, se há ruído, se estão ventilando informação, é aquela coisa. Pode ser parte de uma operação psicológica, pode ser parte da grande operação psicológica envolvendo o fenômeno ufológico, que a gente está vendo sendo construído nos últimos 30 anos, e mais acentuadamente desde 2017, é quando a gente consegue ver realmente assim, o primeiro degrau, ele vinha rasteirinho ali, né? De 2017 em diante subiu um degrau, e ele vem subindo degraus paulatinamente. A gente tem visto esses degraus sendo subidos, ou seja, vão se informar sobre operações psicológicas, procurem aqui na nossa playlist, foi lançado um vídeo sábado falando sobre isso, e aí vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Se quer entender mesmo, tem o nosso webinar no dia 7 de fevereiro. Tá? Mas, assim, não existem coincidências. Essa é a única certeza que vocês precisam ter. Tá? Exatamente. Prestem bastante atenção nas pequenas coisas que vão começar a aparecer até a gente chegar à dita data do lançamento do filme. Né? Tá. E essa aceleração... eu acho legal até a gente trazer... A Carrie fez um vídeo interessante sobre os nossos amiguinhos arcontes. Colocou no ar, eu dei uma olhada ali. E o que está acontecendo, a gente sabe, né, tanto no céu quanto na terra, a gente pode falar assim,
justamente de todas essas questões de aceleração com relação às energias em si, a gente não para de falar isso. Então, está refletindo de uma forma mais intensa agora no campo. Anne e eu, a gente está voltando a abordar, inclusive, assuntos, porque existe a necessidade de a gente aqui, vocês que nos acompanham desde o início, a gente nunca gostou de fazer sensacionalismo com nada, somos duas sincericidas aqui até o pé da letra da coisa, e a gente fala o que vem daqui, ó, o que a gente sente, o que existe a necessidade. Então, os acontecimentos estão acelerando e a gente vai precisar, agora, nesse momento, dar uma reordenada e reorganizada na rota para trazer o que está vindo. Então, vocês vão ouvir as duas maricotas aqui falar um pouquinho mais sobre assuntos constipatórios, fatos conspiratórios, um pouquinho, né? A gente vai abordar isso porque está no momento. Chegou de novo aquela hora o dia D. O Disclosure Day está aí. Então, e na verdade, assim, a gente já comentou isso lá no início, né? Sim. Mas, assim, a gente fala que não existe dúvida sobre o fenômeno ufológico, não existe condição de dúvida. Mas Sim. O que falta talvez seja essa ideia de uma revelação pública notória, né, encabeçada por um governo ou pela grande mídia, né, para jogar, né, é tipo esfregar na cara das pessoas, tá aqui, como é que não veio? Enfim, né, isso eventualmente vai acontecer, né, e talvez vai acontecer porque, segundo existem várias informações, o contato vai ficar cada vez mais escancarado. Tipo, os caras do outro lado já meio que perderam a paciência, a narrativa da primeira diretriz já está caindo, já tem um grupo que não está mais a fim disso, já deu, né? O cara lá de cima já disse, ó, deu de brincadeira, vamos trocar o tabuleiro, esse troço aqui já está ruim mesmo. Então, assim, a gente está nesse momento de transição, está no momento de cair véu mesmo. A gente sabe que as coisas estão se acelerando por conta disso. Não sei se vocês manjam de astrologia, mas tá assim, o céu tá doido, tá cheio de alinhamento, os planetas pesados estão trocando de casa, né? Então, não, falando do céu astrológico mesmo. Então... eu já estou viajando na nave aqui, gente. Então, assim, tá cheio de sinal que as coisas não serão como antes, a gente está perto realmente assim, de grandes modificações. Então, estejamos prontos, tá? E lembrem que estar pronto não é saber. Estar pronto é ter feito o trabalhinho interno, o trabalhinho de autoconhecimento, para saber como vai reagir quando aparecer uma nave na tua frente, quando todo mundo na tua volta que não conhece, que nunca ouviu falar e que acha que é ter besteira, começar a pirar na batatinha, quando todo mundo começar a ter ataque de pânico, né? Porque, assim, lembra do que aconteceu na pandemia, tá? O pessoal engoliu a narrativa e se comportou exatamente como o pessoal lá do livrinho diz, ó, fase 1 feita, fase 2 feita, fase 3 joga, né? Sim. E o povo se enfiou na toca e obedeceu regras absurdas e fez coisas que se arrependem grandemente até hoje. E foi muito fácil fazer isso. Imagina uma coisa de caráter planetário. Então isso tanto pode servir a uma narrativa benigna, alguma coisa que realmente vai elevar a humanidade, quanto pode ser também um grande pano de fundo para um controle global, né? Um só governo, uma só religião, um só exército, que aí não é para nos defender de algo que vem de fora, é para controlar os dissidentes internos. Então, assim, a gente precisa estar alerta, tá? Porque a manipulação, ela está em cada passo do caminho. E a gente precisa acessar a verdade aqui, ó, aqui. A gente precisa sentir o que é verdade. E a gente só consegue sentir a verdade se a gente não tem pânico, se a gente não está vibrando no medo. E para isso a gente precisa fazer o trabalho interno e se conhecer. Senão a gente não sabe nem o que a gente pensa, gente. As ideias são plantadas na nossa cabeça, não são ideias nossas. Tá? E uma coisa que é interessante. Então, mais do que nunca, é importante que a gente faça isso. Tá? Faça esse trabalho interno.